Olá, irmãos. Eu quero saudar aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que estou muito grata a Deus por compartilhar com os irmãos uma porção da palavra e refletir sobre esta palavra. É uma palavra simples, mas que falou muito ao meu coração. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Mas antes nós vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai está no céu, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça nas nossas vidas, ó Deus. E queremos te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração neste momento, ó Pai, para que possamos, ó Deus, tirar lições para as nossas vidas através da tua palavra. Obrigado, ó Deus, nós te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Salmo 63, versos 1 e 8, né? Eu tenho percebido que nós temos nos inspirado muito no livro de Salmos. Realmente é um livro que traz muitas lições para as nossas vidas. Então gostaria de ler com os irmãos os versos 1 e 8 inicialmente, que diz assim: Ó Eterno, Tu és o meu Deus, a Ti eu busco dia e noite, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da tua presença numa terra árida, exausta e sem água. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Irmãos, quando Davi escreveu este salmo, Salmo 63, ele estava numa situação muito difícil. Davi estava se refugiando no deserto de Judá. Ele saiu de Jerusalém às pressas, com uma comitiva, com a sua família, fugindo dos seus inimigos, porque os seus inimigos queriam matá-lo. E o mais triste de tudo isso, que o conspirador, que o traidor, né, o causador de toda essa situação, fora o seu próprio filho, Absalão. Então, Davi, ele estava se sentindo totalmente desolado, desapontado, aflito, numa situação desesperadora, né? E aí, irmãos, nós podemos imaginar também que naquele deserto, aquele povo, juntamente com Davi, deveria ter sentido fome, sede, né? Frio, calor e também medo, né? Porque o deserto traz isso. E aí, em meio a essa situação, Davi clamou ao Senhor. A única pessoa a quem Davi podia recorrer naquele momento era ao seu Deus. E aí Davi disse: Senhor, socorro, me socorra, né? A minha alma e o meu corpo, todo o meu ser, anseia por ti. Eu preciso de ti, Senhor. Davi estava numa situação conflitosa. Uma circunstância provocada por seus próprios erros, né? Irmãos, Davi, ele teve, né, várias experiências de deserto com o Senhor. Davi, por isso ele recorria sempre a Deus como rocha, como socorro, como fortaleza, como manancial de águas vivas, como refrigério. Né? Porque Davi tinha uma experiência com Deus e experiência de deserto espiritual. Vamos ler Salmo 32, 3 e 4, que nos diz a palavra de Deus diz assim: Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava, meus ossos secavam de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Nós sabemos em que situação Davi se encontrava aqui. Davi estava tão aflito pelo seu pecado, que a palavra de Deus diz que os seus ossos secaram, né? O seu semblante caiu, ele ficou doente. E ele só saiu daquele deserto, meus irmãos, quando ele confessou o seu pecado a Deus. Então, Davi tinha uma vasta experiência nessa situação. Irmãos, muitas vezes o Senhor nos leva a um deserto.
nos leva a um deserto, né? Permite que nós estejamos nesse deserto para um propósito maior nas nossas vidas, né? Ele fez isso com o povo de Israel. Durante 40 anos, o povo de Israel teve que percorrer aquele deserto, né? Eles não passaram fome, nem sede, e nem frio e nem calor, porque Deus estava com eles, Deus os protegia. Mas eles tiveram que passar pelo aquele deserto para um propósito maior nas suas vidas, né? O que nos diz Jeremias 29:11? O Senhor diz assim para o seu povo: olha, eu bem sei que pensamentos, que sonhos, que planos tenho de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então Deus tinha planos para aquele povo. Deus é Deus e Ele sabe o que faz. Então, Deus colocou aquele povo ali no deserto para um propósito. Deus colocou Davi naquele deserto para um propósito. Quando Davi estava naquele deserto, ele ansiou, ele desejou ardentemente a presença de Deus na sua vida, né? O seu corpo e a sua alma ansiavam por Deus. Então, irmãos, Deus para nós deve ser sempre refrigério. E o que é refrigério, né? É alívio, é paz, é tranquilidade, é conforto, né? Por isso Davi sabia que podia contar com o Senhor naquele momento de aflição, naquele momento difícil em que ele estava passando. E aí, irmãos, quando nós bebermos realmente da água da vida, comermos o pão que alimenta, então nós podemos desfrutar do conforto do Senhor, desfrutar da sua paz, né? Porque a sua palavra, que é pão que sacia, que é água que mata a sede espiritual, né? Nos fortalece, nos fortalece. Então nós devemos tomar uma atitude de fé. Então, deserto, né? É lugar de isolação, é lugar de medo, é lugar de insegurança, né? Mas é lugar também de reflexão, né? Então, se nós estivermos nos alimentando da palavra, comendo pão diário, se nós estivermos bebendo dessa água viva, né? O nosso corpo também vai reagir, o nosso corpo também dará sinais disso. E aí ele vai refletir a glória de Deus, a sua alegria e a sua paz. O corpo de Davi estava sofrendo porque ele estava em um deserto, né? Ele estava em um deserto e precisava realmente do Senhor Deus. Como diz um certo autor, né? Deus transforma desertos em mananciais. Então, irmãos, eu creio, né, que eu já passei por alguns desertos, né? Eu não sei quantos desertos você passou na sua vida, ou se passou algum. Mas se Deus te coloca, permite que você esteja no deserto, é porque Ele tem um propósito na sua vida. É porque Ele tem algo para te dizer, Ele tem algo para fazer na sua vida. Salmo 84, versículos 5 e 6. Salmo 84, versículos 5 e 6, diz assim: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Então, o Senhor Deus, Ele é realmente o nosso refrigério. Ele é o nosso manancial, né? Quando estamos passando por situações conflitosas, por situações angustiantes, quando estamos enfraquecidos, desolados,
desanimados, abatidos, com medo, né? Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente, como diz o salmista. Então eu quero encerrar essa palavra com um cântico que eu aprendi há muito tempo atrás, quando eu era menina, né? E diz assim: Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração. Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração. Ó, faz-me puro e sincero, de Ti eu quero poder. Senhor, eu quero sentir a Tua presença em todo o meu ser. Senhor, eu quero sentir a Tua presença em todo o meu ser. Amém.